Isso aí, gente. Gente, quero convidar vocês, então, nesse momento, a abrir a Bíblia ou ligar na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente vai estar lendo a partir do versículo 1 dessa carta. Então, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1, versículo 1 diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também, por toda parte, tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Amém? Gente, um texto que fala muito ao meu coração, e hoje eu quero compartilhar com vocês com o tema a expressão visível do que eu creio. Estava lendo esse texto durante essa semana e eu fiquei pensando sobre aquilo que Paulo ele vem falando aqui nos primeiros versículos, mas especificamente no versículo 3 dessa perícope que a gente leu, diz assim: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E eu fiquei pensando, que Paulo está falando, está enviando essa carta para uma igreja, para um povo, para uma comunidade de fé, e ele está dizendo, olha, a gente não esquece de vocês nas nossas orações, mas a gente tem lembrado diante de Deus do que vocês demonstram. E eu fiquei pensando, se Paulo estivesse aqui hoje, mandando uma carta para a gente, olha, eu oro diante do Senhor falando aquilo que vocês têm demonstrado. E eu fico pensando, o que será que Paulo oraria? O que de fato nós temos então demonstrado como igreja, como corpo, individualmente também, pessoalmente, na nossa vida com Deus? É aquela coisa, né? Essa frase te traz paz ou te traz desespero? De alguém estar levando diante de Deus aquilo que a sua vida tem demonstrado. Então, o tema, a expressão visível do que eu creio, é porque o crer pode ser algo abstrato, mas o que eu demonstro a partir do que eu creio é algo visível. E lá no final, Paulo também tem uma expressão que ele diz, que é assim, ó, por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Cara, isso queimou meu coração.
Porque há muitos testemunhos que nós podemos ter como igreja, há muitas formas hoje, até às vezes o desejo do nosso coração de nos tornarmos conhecidos, de nos tornarmos influentes, mas esse texto parece que traz para nós algo digno de ser perseguido por nós. Que a nossa fé, que a nossa convicção em Deus seja conhecido por toda parte. Que quando as pessoas lembrarem de nós, a primeira coisa que elas possam falar é: eu conheço a fé que eles têm no nosso Senhor Jesus Cristo. E essa fé, embora seja algo abstrato, talvez seja algo invisível aos nossos olhos, mas a fé, como é verdadeira, ela se manifesta em uma atitude prática. Ela é demonstrada. Eu olho para uma pessoa de fé e eu consigo ver no estilo de vida qual é essa fé. Então é possível tornar essa fé conhecida. É possível que aquilo que nós cremos seja visto por todos. E é por isso que eu trouxe, então, esse tema para a gente falar hoje. Para a gente refletir sobre aquilo que nós cremos e se estamos, de fato, expressando, tornando visível essa fé tão verdadeira e essa fé tão poderosa. Amém? Porque eu creio e eu quero ser conhecido a partir de uma fé verdadeira que eu tenho em Jesus. Quantos aqui querem? Quantos aqui desejam, em nome de Jesus, que a sua fé seja conhecida por toda parte? Mais do que ter um nome conhecido, mais do que ter uma reputação conhecida, eu creio em nome de Jesus que a nossa fé é algo que Deus quer levar para mais pessoas. Amém? Então, a gente vê aqui, então, na continuidade do texto, não apenas que eles demonstravam essa fé, mas como, de que maneira essa fé era demonstrada. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, então, é que essa fé, ela era demonstrada através de um trabalho como resultado dessa fé. O texto diz, olha, lembramos continuamente diante do nosso Deus, o Pai, o que vocês têm demonstrado. E a primeira coisa que ele cita é o trabalho que resulta da fé. Ou seja, a fé que nós temos é o fator invisível. Agora, o que é a expressão visível dessa fé? O nosso trabalho. Às vezes a gente pensa assim, quando a gente está naquele dia corrido de trabalho, que foi difícil, a gente pensa, poxa, se Eva e Adão não tivessem pecado, eu não estava passando por isso aqui, né? Porque a gente acha que o trabalho é uma coisa criada, né, a partir do lugar de pecado, né? Mas na verdade não. Na verdade, quando Deus ele cria já Adão, ele já dá uma ordem para Adão cuidar, cultivar do jardim, governar sobre o jardim já era trabalho. Inclusive, Deus trabalha, tá bom, gente? Então, o trabalho não é fruto do pecado, mas sim o desgaste, o peso daquilo que eles colhiam sem trabalhar e agora eles precisavam cultivar arduamente para ter aquele fruto, sim. Isso é uma consequência do pecado. Mas nós trabalhamos. E o trabalho, a nossa dedicação, o servir, é também resultado dessa fé. Isso é importante a gente pensar, porque o que nós temos? O que nós sabemos e pensamos? Que o mais importante não é o fazer. O mais importante, a prioridade do nosso coração, do que Deus espera de nós é o quê? É o ser. O ser é o mais importante, o ser é a prioridade. Agora, é uma verdade, nós temos que ter convicção que o ser é o mais importante, que antes, inclusive, do nosso trabalho vem o nosso relacionamento com Deus. Agora, o problema é que, em meio a muitas verdades bíblicas para as nossas vidas, às vezes nós acabamos chegando a algumas conclusões que, na verdade, são sofismas. São mentiras que se baseiam numa lógica, mas a lógica é enganosa e nós passamos a acreditar numa mentira achando que é verdade. E qual é o sofisma que muitas vezes pode enganar o nosso coração quando nós falamos que o ser é mais importante do que o fazer? É achar que o fazer não é importante.
é achar que nós estamos falando sobre algo essencial e do outro lado, no outro extremo, tem algo insignificante. Quando na verdade não. Quando nós falamos que o ser é mais importante do que o fazer, nós estamos falando o quê? Que ser é mais importante. E o fazer é extremamente importante também. Só que o que eu faço precisa ser resultado do que eu sou. Ou seja, o ser, ele vai gerar o fazer. E isso é importante a gente pensar essa conexão do ser e fazer, porque nem todo fazer ele é resultado daquilo que eu sou. Então, pelo motivo de que eu posso fazer por motivos hipócritas, eu posso fazer por motivos egoístas, eu posso fazer algo de repente para me aparecer, é que muitas vezes eu vejo que esse fazer, ele não produz uma aprovação diante de Deus. Mas a diferença entre aquele que tem uma fé verdadeira, não é que um só é e o hipócrita ele só faz. Não. O que tem de igual entre o verdadeiro e o falso, é que os dois fazem, os dois servem. O hipócrita ele faz igual àquele que é verdadeiramente, mas apenas um, ele faz movido por uma fé verdadeira, por uma fé genuína. E muitas vezes nós deixamos de fazer, nós deixamos de servir, nós deixamos de trabalhar, de nos colocar à disposição do Senhor, porque às vezes caímos no engano de que não, eu não preciso fazer, só ser já é o suficiente, eu não preciso servir. Se o meu relacionamento com Deus, no meu secreto, estiver em dia, é só isso que Deus espera de mim. Mas quando, na verdade, aquilo que eu construo no secreto, no meu relacionamento com Deus, vai resultar no meu trabalho. E a gente vê esse paradoxo, por exemplo, quando a Bíblia diz, por exemplo, lá em Isaías, quando fala: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita apenas de mandamentos ensinados por homens. Aí o que a gente vê aqui? Que é possível eu estar honrando ao Senhor com a minha boca e de repente o meu coração está vazio, está distante. Ou seja, eu estou fazendo algo de maneira hipócrita. Eu estou oferecendo uma adoração, um serviço, mas que aquilo não vem de uma essência do meu coração. Só que da mesma forma, a Bíblia vai dizer lá em Mateus 12, 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. E aí a Bíblia está se contradizendo. Porque se de um lado fala que eu posso honrar a Deus e o meu coração está distante, mas do outro está falando que o que sai da minha boca é o resultado do que está no meu coração. Isso é um paradoxo. A Bíblia não está se contradizendo, mas as duas coisas são verdades. Aquele que muitas vezes está cheio do mal, ele vai declarar o mal. E aquele muitas vezes que está cheio de Deus, de um relacionamento com Ele, cheio da palavra do Senhor, vai adorar o Senhor em espírito e em verdade, vai expressar as convicções do coração, vai esperar um conhecimento de Deus gerado por uma experiência. Porque aquilo que ele é, aquilo que está verdadeiramente no coração dele, ele expressa em tudo aquilo que ele faz, ele expressa em tudo aquilo que ele fala também. Mas é verdade que, do outro lado, é possível muitas vezes a pessoa se comportar de uma forma que não revela aquilo que de fato está no coração. Isso é o que eu tenho que deixar de lado. Isso é o que eu tenho que rejeitar. A tentação de parecer aquilo que eu não sou. Agora, uma vez que eu sou de fato, uma vez que eu creio de verdade, uma vez que há uma fé verdadeira no meu coração, eu preciso deixar que essa fé me impulsione a trabalhar para o Senhor, a servir ao Senhor. E muitas vezes, servir ao Senhor vai ser servir as pessoas que estão perto de mim, vai ser servir ao corpo que é a igreja. Então, a fé não é algo
estático na minha vida. A fé não é estática. Inclusive, a fé estática é a fé morta, como Tiago diz. Agora, a fé verdadeira, ela vai se expressar nas minhas decisões, naquilo que eu faço. E aqui nesse texto ele está dizendo o trabalho que resulta da fé. Esse trabalho não resulta da vontade de aparecer. Esse trabalho resulta de uma fé genuína no Senhor. Amém? Então, quem tem fé, trabalha. Quem tem fé, serve. Quem tem fé, faz alguma coisa. A segunda coisa que ele continua dizendo é sobre a dedicação motivada pelo amor. Ou seja, o trabalho, ele é resultado da fé. Então, a fé é o fator invisível e o trabalho é o fator visível. Agora, ele está dando uma outra situação que é sobre o amor. Então, o amor, a gente não tem amorzômetro para medir, entendeu? Para botar em você assim, deixa eu ver o quanto essa pessoa ama. Agora, ele está dizendo assim, que esse amor, ele gera uma dedicação. E aí a dedicação é o fator visível do amor. Quem ama se dedica. Quem ama paga o preço. Quem ama faz além do que é a obrigação. Se a fé, ela resulta no trabalho, no fazer, eu posso muitas vezes fazer de qualquer jeito. Eu posso fazer meia boca. Eu posso fazer sem excelência. Fazer porque fiz. Agora, o amor, ele qualifica aquilo que eu faço. O amor me leva a fazer e a fazer de todo o coração. O amor, ele não se doa do que sobra. O amor, ele se doa até o esgotamento. É esse nível de amor que Deus ele quer gerar através de nós. É esse nível de amor que Deus quer que seja conhecido através de nós. Eu gosto muito quando Paulo ele fala aos Efésios um pouco sobre essa questão da dedicação. Efésios 4:28, ele diz assim, olha, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então a gente pode pensar assim, olha, cara, se você roubava, agora o que Deus espera de você é que você pare de roubar, pare de tirar o que é das outras pessoas. Mas não é isso que Paulo está falando. Ele está falando, você que roubava, trabalhe agora mais com as suas próprias mãos, não para que você tenha apenas para as suas necessidades. O seu dever não é ter apenas para você, mas o seu dever é ter o suficiente para derramar sobre a vida de alguém, para abençoar a vida do outro. Ou seja, você tem um orçamento da sua vida lá, então... Quem é casado, que está aí já lidando com boleto, sabe como é que é, né? Essa questão, as contas que você está fazendo. E aí o seu salário, aquilo que você recebe, dá para todas as suas contas. E não sobra nada. A maioria é assim. Mas aí aparece uma oportunidade de você fazer uma hora extra, que é você dedicar um pouco mais. Você trabalhar um dia a mais, talvez você trabalhar num feriado, num fim de semana. E aí você pensa assim, poxa, mas eu não estou precisando desse valor. Não estou precisando. As contas estão em dia, está tudo certo. A gente consegue guardar ainda para aproveitar. E aí sabe o que Paulo está falando? Ele está falando assim, se esforce um pouco mais. Sue um pouco mais a camisa. Faça um pouco mais além, por amor. Porque você precisa? Não. Porque esse a mais é o que você precisa para abençoar aqueles que estão à sua volta e não têm o suficiente. Essa dedicação que o amor gera em nossos corações.
de desenvolvermos uma caminhada com Deus, não achando que ter o suficiente para nós está bom. Eu preciso crescer na minha vida espiritual, de maneira que quando tiver pessoas à minha volta, aqui eu estou citando um exemplo financeiro, mas isso se aplica em todas as áreas. Eu preciso estar com a minha despensa cheia, de maneira que quando o necessitado espiritualmente vem até mim, eu tenha algo para entregar, eu tenha algo para abençoar. Hoje à tarde, um jovem me ligou, me pedindo algumas dicas, porque ele estava lá no Parque Barigui, hoje à tarde, esperando as pessoas passarem, porque ele ia subir num banco, erguer a voz e pregar a salvação para aquelas pessoas. E ele se dedicou, ele preparou o texto, a palavra que ele ia dar. Ele não tem costume de fazer isso, mas ele está se preparando, lendo a Bíblia, se dedicando, preparando ali o sermão evangelístico dele. E hoje eu falei com ele por telefone, ele me perguntou: pastor, tá bom assim? O que eu posso fazer? Me dá algumas dicas, porque daqui a pouco eu vou subir aqui, vou começar a pregar, ora por mim aí. Eu não sei você, mas isso me inspira, cara. Porque eu fico pensando, esse cara podia estar em casa, embaixo da coberta, ou nesse frio. Mas ele acredita que há alguém necessitado lá naquele parque, e ele tem que estar lá, levantar a voz para falar do Evangelho a esse que está desesperado, levar vida, declarar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É esse amor que gera essa dedicação. Pastor, mas Deus não vai me usar nessa área, tem outras coisas simples. Hoje à tarde a gente estivemos aqui assistindo o jogo, né? E todo mundo foi, né, desafiado. Vamos, gente, vamos fazer, vamos juntar a comida. Cada um trouxe ali o seu alimento para trazer, biscoito, pipoca, Ruffles. Mas 2 pessoas decidiram abençoar. Olha, o refrigerante a gente quer dar porque a gente quer abençoar todo mundo. E eu conheço essas pessoas que não tem sobrando para dar, mas entenderam do coração que o gesto simples para abençoar a comunhão, o que a gente ia viver ali, valia a pena se dedicar. Valia a pena deixar de comprar algo durante a semana para abençoar alguém. Às vezes é pouco, mas é aquilo que exige esforço. O amor muitas vezes começa quando realmente custa algo para a gente. É assim nos nossos relacionamentos, é assim em todas as áreas das nossas vidas. Se eu quero amar de verdade, eu preciso entender que esse amor vai gerar de mim um sacrifício, aonde eu vou diminuindo cada vez mais. E a partir do momento que eu vou sacrificando o meu eu e as minhas vontades, Jesus vai crescendo através da minha vida. A gente olha para João Batista e fala assim: pô, João Batista, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Você já viu o que João Batista teve que fazer para diminuir? Abriu mão do direito de ser sacerdote para viver no deserto. A roupa que ele vestia, comendo gafanhoto, roupa de pelo de camelo. Podia estar lá com a estola sacerdotal, podia lá estar servindo no templo, na sinagoga, mas estava lá no deserto. E porque pregou o evangelho, foi preso, até que foi morto, perdendo a cabeça. Ou seja, para que Jesus pudesse crescer, João Batista foi diminuindo, até a ponto de preferir a morte, por amor àqueles que receberiam a Jesus. É esse amor que se dedica, que se diminui, que vai além, que sua a camisa, que Deus espera de nós, para que Ele derrame de nós, além do que as nossas necessidades, mas que possamos abençoar os outros. Isso é fé visível.
Isso é a expressão visível daquilo que cremos. Que sejamos conhecidos também por esse amor. Terceira coisa, a perseverança proveniente da esperança. E aí aqui eu vejo uma lógica, né? Então a gente vê primeiro o resultado de, depois motivado por e agora proveniente de. Então a gente vê claramente que uma essência gera um movimento. A gente vê claramente aqui nesse texto essa lógica. Mas há uma outra lógica também, que é, eu estava parado, então a fé me leva ao trabalho, é um passo. O amor me leva a um esforço que qualifica esse trabalho. Então antes eu só trabalhava, agora eu trabalho com esforço. E agora a esperança me leva não apenas a trabalhar e a trabalhar numa intensidade de esforço, mas a perseverança me leva a permanecer nesse trabalho, a não desistir e a continuar até o final. Então a esperança que temos em Jesus, essa esperança convicta, como adoramos aqui, Maranata, hora vem, de que um dia Ele virá, de que um dia será anunciado essa vinda dEle, e nós como igreja estaremos aqui esperando. Esperamos ansiosamente até que Ele venha. Agora, esse esperar no Senhor é sem cessar. Esse esperar é sem desanimar. Esse esperar é um esperar perseverante, seja qual for a situação, estamos aqui, o nosso clamor não vai parar, a nossa busca não vai parar, a nossa entrega não vai parar, vamos permanecer e sermos encontrados fiéis até o final. Aqueles que permanecem, demonstram, expressam de maneira visível aquilo que é invisível. Quantas vezes você não viu alguém, ou talvez você foi essa pessoa que começou bem, eu vou trabalhar, eu vou fazer, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. Começou na intensidade máxima. Veio a primeira dificuldade, todo aquele ânimo parou. Porque era movido o quê? Por uma empolgação, por uma decisão emocional. Não era uma perseverança fruto de uma esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer gerar em nós é essa perseverança naquilo que cremos. Que as situações virão, que as circunstâncias mudarão, mas estamos firmes naquilo que Deus espera de nós, no trabalho, no esforço, até o final. Crer se torna muito fácil nos momentos onde está tudo seguro. Uma vez, a gente foi fazer uma mudança, eu e Jaqueline, e a gente tinha algumas coisas que não passavam pela porta. Então, um guarda-roupa, que não dava para desmontar, sofá. E aí a gente, para subir, levar para o segundo andar, a gente teve que passar pela janela. E aí passou as coisas menores pela porta, e na hora de passar pela janela, a gente pegou uma corda. E, cara, guarda-roupa pesado, amarramos na corda, vai dar certo? Vai, vamos lá. Subimos, puxava, com a ajuda de alguns amigos, e dava certo, cara. Subimos o guarda-roupa pela corda, subimos o sofá pela corda. Só que aí eu fiquei pensando, cara, porque o guarda-roupa, na época eu pesava 71 quilos. E eu pensava assim, cara, esse guarda-roupa é bem mais pesado que isso. Eu tenho coragem de subir o meu guarda-roupa pela corda. Mas eu fiquei pensando naquele momento, cara, será que eu teria coragem de deixar alguém me puxar por essa corda? Acreditando que essa corda não vai arrebentar e eu vou cair lá embaixo e me quebrar todo? O guarda-roupa, tá bom. Se quebrar,
dá para comprar outro. Mas a minha vida é diferente. A minha vida eu não sei o que eu coloco nessa corda. Sabe o que eu fico pensando? Quando eu pensei sobre isso? Acreditar em algumas coisas, crer, quando não me custa muita coisa, é muito fácil. Acreditar que aquela corda era suficiente para levar o guarda-roupa, podia ter alguma perda, sim, mas não era algo tão grave. Dava para acreditar. Agora, eu sou mais leve e não teria coragem de colocar a minha vida naquela corda. Por quê? Porque começou a custar algo muito mais precioso. Eu não colocaria de jeito nenhum a Jaqueline naquela corda. E ela ainda é mais leve do que eu. Você está entendendo? Quando começa a mexer naquilo que nós amamos, quando começa aquilo que eu creio, mexer naquilo que é importante, quando as verdades, os direcionamentos de Deus começam a mexer naquilo que nós valorizamos, aí o negócio começa a ficar mais difícil. E a pergunta é, será que quando o que valorizamos começa a correr risco, continuamos acreditando nessa corda? Ou começamos a achar que essa corda vai arrebentar? Há aqueles que Deus quer levantar nesse tempo, que creem até o final. Que não importa o que vão ter que renunciar, que não importa o preço que vão ter que pagar, que não importa, talvez, aquilo que queria tanto, que vai ter que abrir mão diante do altar do Senhor, mas que permanecem até o final, no tempo fácil e no tempo difícil, porque sabem que aquilo que nós cremos, que a verdade de que um dia Deus voltará, de que Jesus voltará para nos buscar, não é apenas uma teoria, mas que somos testificados em nosso coração pelo Espírito Santo. E por isso somos fiéis a ponto de morrermos. E até o dia que Jesus virá ou que morrermos aqui na terra, porque cremos até o final que vale a pena perseverar. É essa perseverança. Não é uma perseverança só do tempo fácil, mas é uma perseverança de quem permanece fiel no tempo difícil. Essa é a fé visível. Isso é a forma visível daquilo que nós cremos. Um trabalho como resultado da fé, uma dedicação motivada pelo amor, e uma perseverança proveniente de uma esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. E vai resultar, sabe o que? Isso tudo? Aquilo que Paulo diz lá no final. E assim, tornaram-se modelos para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relataram de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus. Aqueles que vivem, que experimentam isso, tornam-se modelos. E é isso que precisamos hoje como igreja. É isso que precisamos hoje em Curitiba. É isso que precisamos no Paraná, no Brasil. E talvez até globalmente falando. O que nós precisamos hoje não é de boas teorias a respeito de Deus. O que precisamos hoje são de pessoas que vivem de uma maneira tão dedicada, com tanto amor, com uma fé que serve e com uma esperança que permanece de uma maneira tão fiel que se tornam modelos.
Onde as pessoas falam assim, olha, eu quero viver uma vida com Jesus, mas eu não sei como. Eu sou novo na fé, eu leio a Bíblia e eu não entendo todas as coisas. Mas alguém, uma expressão viva dessa palavra, e a maneira que eu vivo, a maneira que eu me dedico, a maneira que eu amo e a maneira que eu permaneço fiel em tempos difíceis, me torna alguém que as pessoas podem olhar e elas vão querer me imitar, não para se tornarem parecidas comigo, mas porque elas sabem que se elas imitarem a maneira que eu imito o Senhor, elas também serão verdadeiras discípulas de Jesus. É isso que eu desejo. Que tenhamos uma fé que se expressa não apenas no templo, uma fé que não seja apenas uma teoria, mas uma fé viva, de maneira que eu tenha a paz que aonde eu estiver, se tiver alguém invocando o nome do Senhor, talvez não saiba o como, mas a minha vida é o testemunho do como. A minha vida é uma expressão viva. Se você quer buscar o Senhor, se você quer se relacionar com Deus, se você quer viver uma vida de adoração intensa, olhe para mim. Não porque a minha vida é um fim em si mesma, mas porque eu estou trilhando um caminho, uma direção, e o caminho que eu estou trilhando leva a Jesus. Essa é a autoridade que Deus nos deu. Fazer discípulos não é fazer discipulado. Fazer discípulos não é colocar alguém em uma classe e ensinar uma teoria, embora essa é uma parte importante do discipulado. O que Jesus nos designou a fazer é: vão, façam que sejam meus seguidores, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que os tenho ordenado. Como é que nós ensinamos as pessoas a obedecer? Sendo o exemplo de obediência. Não é apenas ensinar o que deve ser feito, mas é ensinar a obedecer da maneira que nós também obedecemos. E eu quero orar aqui nessa noite, para que você seja uma expressão viva daquilo que você crê. Para que possamos olhar e descansar como igreja, para que Deus possa olhar para nós e se alegrar daquilo que temos demonstrado. Não apenas daquilo que pensamos, mas aquilo que vivemos na prática seja o suficiente para que sejamos um modelo dessa verdade. Amém? Feche os seus olhos então nesse momento. Enquanto o ministério vem até aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. E talvez você esteja tendo dificuldade em uma dessas coisas. Talvez nessa noite você quer ser tomado por esse amor e você entende que você precisa se dedicar mais. Talvez durante essa ministração o Senhor colocou em você que você pode servir mais, que você pode trabalhar mais. Ou talvez o Senhor colocou no seu coração que você precisa ser mais perseverante. Talvez você tenha feito vários votos, vários compromissos já com Deus e parou. Porque veio o sono, veio a preguiça, veio a procrastinação, veio o desânimo. E aí você precisa perseverar, você precisa voltar para esse caminho. Se você deseja se colocar diante de Deus nessa noite por isso, eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem até o altar. Coloque sua vida diante do Senhor, porque eu creio que isso vai se cumprir em nosso meio. Eu creio que Deus está levantando modelos aqui. Não apenas os que sabem, mas aqueles que são um testemunho poderoso da verdade dele. Não aqueles que acreditam na corda, mas Deus está procurando aqueles que se penduram na corda. E talvez você é essa pessoa que precisa dar um passo de fé aqui nesse lugar.
um passo de fé diante do altar dele. Um passo de fé de entrega e falando: Senhor, por muito tempo eu vivi essa teoria. Eu conheço versículos de cor, eu conheço canções de cor, mas há pessoas vivendo níveis de experiência, de entrega diante do Senhor que eu não estou vivendo ainda. A minha fé talvez esteja fria. Eu venho na igreja porque tenho um compromisso, mas eu não estou me entregando verdadeiramente ao Senhor. Se você está nessa condição, saia do seu lugar, venha até o altar. Deus está renovando corações aqui. E eu quero orar também por você que está aqui e ainda não entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor para viver uma transformação. Você gosta da igreja, você acredita que Jesus existe, mas você ainda não tomou a decisão de entregar sua vida totalmente a Ele, para ser transformado por Ele. Talvez você já até fez isso alguma vez, mas essa semente se perdeu no meio do caminho, foi roubada por algum motivo, e você se distanciou da casa do Senhor. E hoje você quer voltar, você quer se reconciliar com Deus, porque você entendeu hoje que vale a pena crer de todo o coração. E essa fé desses homens que nós citamos aqui frutificou no seu coração hoje. Você quer tomar uma decisão para nunca mais voltar atrás, de abrir mão do que for preciso, de viver uma nova história. Talvez você buscou isso em relacionamentos, em diversas respostas que o mundo pode oferecer, e nada disso adiantou. Mas hoje há um Deus que te ama e que é suficiente para te trazer essa alegria verdadeira, essa fé, essa esperança e esse amor. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus nesse momento e dar um passo de fé, dá um tchauzinho aí com a sua mão, diz assim: ó, eu quero entregar a minha vida a Jesus, ou eu quero me reconciliar com o Senhor. Nós queremos orar pela sua vida. Amém. Deus te abençoe. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus aqui nesse lugar? Faz assim, ó, eu quero. Aleluia, glória a Deus, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Nós vamos orar aqui nesse tempo, por aqueles que estão aqui, por aqueles que estão entregando a vida a Jesus. Se você que entregou a sua vida a Jesus quiser vir ao altar também, para a gente estar orando por você, você pode sair do seu lugar, vir até aqui à frente, porque nós queremos orar e declarar uma nova história sobre a sua vida. Aleluia. Haja aqui nesse lugar, Espírito Santo. Levanta homens e mulheres cheios da Tua presença. Nós oramos aqui, Deus, para aqueles que estão aqui no altar. O Senhor renove essa essência. O Senhor renove a fé naquilo que eles creem. Talvez situações tiveram dúvidas, mas que o Teu Espírito Santo venha trazer esse conhecimento, trazendo essa convicção nos corações. Talvez muitos aqui perderam esse primeiro amor, da dedicação, da entrega, esse fervor que abre mão de todas as coisas para fazer algo além. Traz de volta esse amor, Deus. E talvez muitos aqui desistiram no caminho, olharam para trás, largaram o arado, se desviaram dos propósitos do Senhor, talvez até dos princípios da Tua palavra. Traz de volta, Deus. Renove a fé dos Teus filhos. Que eles se levantem desse lugar, cheios da Tua presença, e que o poder do Teu Espírito Santo, como o apóstolo Paulo disse,
Eles receberam a palavra da verdade não como uma teoria e argumentos humanos, mas cheios de poder. Traga resultado, mova os teus filhos. É isso que nós queremos, Deus. Que a nossa fé seja vista, não para que sejamos vistos, mas para que possamos diminuir, para que o Senhor cresça, de forma que toda a cidade seja impactada pela fé que temos no Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós oramos nesse tempo, em Teu nome. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Nós vamos adorar mais um pouco. Você pode ficar aqui no altar, você pode voltar para o seu lugar se você quiser. Vamos clamar ao Senhor, vamos adorar, porque Ele é digno da nossa adoração. Vamos engrandecer o nome do Senhor nesse tempo. Amém, gente. Glória a Deus. Que a nossa fé seja visível durante a nossa semana, em tudo que a gente fizer, que possamos levar aquilo que recebemos do Senhor nesse tempo. Quero dar apenas, na verdade, não é nenhum aviso, mas fiquem atentos às nossas redes sociais nessa semana. Nós teremos novidades. Amém? Então fique atento ao que será noticiado. Sei que vocês têm expectativa de algumas coisas aí. Não vou dar spoiler hoje, mas só digo isso. Teremos novidades em breve nas nossas redes. Então se você ainda não segue, vai lá. Como é que é? O arroba? Ministério Holy. Segue lá e a galera está com expectativa aí de tudo que será anunciado durante essa semana, para você ficar por dentro do que vai acontecer no mês de junho aqui na Juventude. Amém? Faça assim com a sua mão. Pai, te agradecemos por esse culto. Obrigado pela tua presença hoje aqui. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Clamamos que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito, Deus, seja sobre toda a tua igreja, inunde as nossas mesas, o nosso tempo de comunhão nesse pós-culto, e que seja assim aqui na igreja, em toda a tua igreja na face da terra, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor, em nome de Jesus.